Você já notou que há noites em que, sem explicação, o sono simplesmente vai embora e, ao olhar o relógio, ele marca entre 3 e 5 da manhã? É como se uma força invisível te chamasse, rompendo o silêncio da madrugada. Muitos dizem que é a hora das bruxas, um período sombrio e misterioso em que o medo ronda a casa e a mente se enche de pensamentos estranhos. Mas a verdade é bem diferente. Essas horas não são um acaso, não são mera insônia. Elas carregam um significado espiritual profundo, e entender o que realmente está por trás desse chamado pode mudar radicalmente sua forma de enxergar a noite. E talvez até sua vida inteira. Essas primeiras horas não foram criadas para o medo, mas para a revelação. Quando o mundo dorme, o céu desperta. Aquele incômodo que te faz abrir os olhos pode ser, na verdade, um convite divino. Entre 3 e 5 da manhã, o mundo espiritual se torna mais sensível e o coração humano mais receptivo. É nesse intervalo que Deus fala mais claramente, quando as distrações do dia cessam e o ruído da vida moderna finalmente se cala. Se você tem acordado constantemente nesse horário, não ignore. Não é aleatório, é um chamado. E a maneira como você responde a esse momento pode determinar o que virá a seguir. Pense nisso. Até Jesus escolhia essas horas para orar. O Evangelho de Marcos descreve que, muito cedo, ainda escuro, ele se levantou e foi a um lugar solitário para orar. Isso não era hábito por acaso, era estratégia espiritual. Jesus compreendia que a madrugada é o tempo em que o corpo repousa, mas o espírito desperta. Se o próprio Filho de Deus valorizava esse momento, talvez exista algo que o céu quer te mostrar também. E acordar nesse horário pode ser o primeiro sinal de que há algo sendo liberado no invisível sobre sua vida. O erro de muitos é achar que isso é apenas ansiedade ou perturbação. Então pegam o celular, se viram para o outro lado e tentam adormecer novamente. Mas o que parece um incômodo pode ser, na verdade, uma oportunidade sobrenatural. Essas horas são estratégicas, momentos em que o véu entre o natural e o espiritual se torna mais fino. Enquanto a maioria as desperdiça com medo, quem entende o que está acontecendo descobre que ali existe um canal direto com o divino. O inimigo tenta transformar esse horário em pavor. Mas Deus o criou para ser o instante do encontro, o momento em que o invisível sussurra verdades que o dia jamais revelaria. Então, da próxima vez que você abrir os olhos no meio da noite, não se apresse em voltar a dormir. Respire fundo, perceba o silêncio ao seu redor e entenda: você foi despertado com propósito. Há algo sendo dito, algo esperando a sua resposta. E talvez, se você ouvir com atenção, esse chamado mude para sempre a forma como você encara as madrugadas e a própria vida. Se há algo que você deve fazer ao acordar entre 3 e 5 da manhã, é agir com consciência espiritual. Esse não é o momento de se distrair ou tentar entender racionalmente o que está acontecendo. É o momento de se posicionar. Quando você desperta nesse horário, a primeira atitude deve ser a oração. Não pegue o celular, não se entregue à inquietação. Apenas feche os olhos e fale com Deus. Não precisa ser uma prece longa ou ensaiada, apenas uma conversa sincera, um gesto de entrega. Porque é nesse instante que o céu está mais próximo e o seu espírito mais desperto para perceber aquilo que durante o dia passa despercebido. Essas horas da madrugada são um campo fértil para orações poderosas. Porque a atmosfera espiritual é diferente. É um tempo em que as palavras carregam mais peso, a fé tem mais eco e a presença de Deus parece se mover com mais liberdade. É por isso que o medo costuma aparecer, porque há algo importante acontecendo. O inimigo tenta preencher esse espaço com ansiedade, pesadelos ou inquietação, tentando desviar você da verdadeira razão do despertar. Mas se ao invés de ceder ao medo, você decide orar, esse momento deixa de ser uma perturbação e se transforma num encontro divino. O que era ataque vira comunhão. E, de repente, o quarto escuro se torna um altar. Depois de orar, há um segundo passo essencial:
declarar a palavra, não apenas em pensamento, mas com voz firme. Porque a Bíblia não é um livro de frases religiosas, é uma espada. Efésios 6,17 a chama de espada do Espírito, e toda espada foi feita para lutar. À noite, quando a mente está vulnerável e o coração mais exposto, o inimigo sussurra mentiras, medo e culpa. É aí que você precisa contra-atacar com a verdade. Faça como Jesus no deserto. Quando foi tentado, ele não debateu, não explicou, apenas respondeu: está escrito. E diante de cada palavra dita com autoridade, o mal recuou. O mesmo poder está na sua boca. Se o medo te alcançar, declare o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se sentir que está sendo atacado, diga Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Essas palavras não são superstição, são decretos espirituais. Quando você as pronuncia com fé, a atmosfera muda, a escuridão se retrai e a paz volta a ocupar o ambiente. Pouco a pouco, o medo cede lugar à presença de Deus, e a madrugada se torna um espaço sagrado onde o céu e a terra se encontram. Essas experiências não acontecem por acaso. Há algo sendo trabalhado em cada despertar, uma preparação para algo maior. Talvez Deus esteja te treinando para enxergar o invisível, para ouvir o que só se diz no silêncio. O que parecia insônia pode ser o início de um propósito. E a pergunta que fica é: você vai continuar tentando dormir? Ou vai aprender a se levantar em autoridade? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu escolho responder ao chamado. Essa é a sua declaração de fé, um lembrete público de que você entendeu o propósito dessas madrugadas e decidiu não ignorá-las mais. Há momentos em que acordar entre 3 e 5 da manhã não é sobre o que você diz, mas sobre o que Deus quer dizer a você. Muitos acreditam que a oração é feita apenas de palavras, mas há orações silenciosas que são mais poderosas do que longos discursos. Às vezes, Deus desperta você não para falar e sim para te fazer ouvir. O profeta Samuel passou por isso. Quando ainda era menino, ele se levantava repetidas vezes no meio da noite, acreditando que quem o chamava era o sacerdote Eli, até perceber que era o próprio Senhor o convocando. E no instante em que Samuel respondeu: "Fala, Senhor, o teu servo está ouvindo", a história dele mudou para sempre. Talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Você tem acordado sem motivo aparente e, ao invés de perceber que há um chamado, tenta explicar com lógica o que é espiritual. Mas quando Deus quer falar, Ele não envia notificações no celular, Ele sussurra no espírito. E se você aprender a reconhecer esse sussurro, perceberá que algumas das respostas que tanto pediu podem estar chegando justamente nesses horários em que o mundo dorme e o céu fala mais claro. Não é coincidência, é comunicação divina. Essas horas, entre 3 e 5 da manhã, são muitas vezes portas abertas para revelações. Deus pode estar tentando te mostrar uma direção, trazer um alerta ou simplesmente colocar alguém em seu coração para orar. Mas o problema é que a maioria das pessoas ignora o chamado e perde o que o céu está tentando entregar. Você já se perguntou quantas oportunidades espirituais foram perdidas simplesmente porque alguém escolheu se virar e dormir? Muitos milagres começam em madrugadas silenciosas e muitos destinos deixam de acontecer porque alguém decidiu que era só insônia. Imagine se, nas próximas vezes, você escolhesse parar e ouvir, sem medo, sem distração, apenas ouvindo. Pode ser que o que Deus quer te revelar nesses momentos vá muito além do que você imagina. Talvez seja uma resposta que você busca há meses, uma instrução que vai mudar seu caminho, ou até um sinal para interceder por alguém em perigo. Há mensagens que só são ditas quando tudo está quieto. E é por isso que o silêncio da madrugada é sagrado. E aqui está algo que poucos sabem. A maneira como você reage nesses momentos define o quanto você será usado por Deus.
Os que aprendem a ouvir quando o mundo dorme se tornam instrumentos de transformação quando o sol nasce. E quem despreza o chamado noturno dificilmente entende a voz do dia. Dificilmente entende a voz do dia. Às vezes, quando Deus te desperta nesse horário, nem tudo é sobre você. Muitas vezes é sobre alguém que precisa desesperadamente de oração, mas não tem forças para fazê-la. É o que a Bíblia chama de intercessão. Quando você ora em favor de outro, ocupando o lugar de alguém que não consegue se levantar espiritualmente por si mesmo. Ezequiel 22:30 diz: Procurei entre eles alguém que se colocasse na brecha diante de mim, para que eu não destruísse a terra, mas não encontrei ninguém. Essa é uma das declarações mais fortes das Escrituras. Ela mostra que, às vezes, Deus está buscando alguém acordado de madrugada, não para receber algo, mas para proteger alguém. Pode ser que, sem entender o motivo, você acorde sentindo um peso estranho, uma inquietação ou até um nome vindo à mente. Isso é o Espírito Santo pedindo para que você ore. Talvez seja um amigo, um familiar, ou até alguém que você nem conhece, mas que naquele exato momento está passando por algo grave. Suas palavras podem ser a diferença entre o desespero e o livramento. Enquanto o inimigo tenta semear medo nas madrugadas, Deus as usa para travar batalhas espirituais invisíveis. Quando você intercede, está agindo em um nível de autoridade que poucos compreendem. É como se você estivesse à frente de uma guerra silenciosa, não com armas, mas com fé. Cada oração feita nesse intervalo pode impedir um acidente, proteger uma vida ou romper cadeias que ninguém vê. Há um poder extraordinário em quem ora quando todos dormem, porque essas orações não ecoam apenas no quarto, elas reverberam no céu. E é por isso que Deus desperta os seus no silêncio da madrugada. Ele confia a eles o privilégio de lutar por outros. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas pode ter sido usado por Deus em momentos assim. Aquela noite em que acordou com o coração apertado, orou por alguém sem saber por quê. E no outro dia, soube que essa pessoa passou por algo sério, mas saiu ilesa. Isso não foi acaso, foi você se colocando na brecha. E é nesse tipo de momento que se revelam os verdadeiros guerreiros espirituais. Não os que falam bonito, mas os que oram quando ninguém está vendo. O mundo espiritual não dorme, e o céu nunca fecha os olhos. Enquanto muitos se assustam com o escuro, há aqueles que o transformam em campo de batalha e vencem guerras que jamais serão noticiadas. E talvez você esteja sendo chamado para isso, para ser a pessoa que ora quando o mundo precisa, mas não percebe. Porque às vezes a sua vigília é o amanhecer de outra pessoa. Nem sempre acordar entre 3 e 5 da manhã é um chamado para falar ou interceder. Às vezes é um convite para se render. Porque existem momentos em que o céu não quer ouvir palavras, quer apenas o seu silêncio. É nesse ponto que muitos se confundem, acreditando que precisam sempre dizer algo ou lutar por alguma causa, quando na verdade Deus está apenas pedindo que você descanse na presença dele. O Salmo 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma das maiores lições espirituais da madrugada. Entender que, às vezes, o poder está em parar de tentar controlar tudo e simplesmente deixar que ele governe o tempo, as respostas e os resultados. Nessas horas silenciosas, quando o coração se aquieta, o espírito se reorganiza. É ali que você libera o peso das preocupações, entrega o que não consegue resolver e permite que Deus faça o que só Ele pode fazer. O inimigo tenta transformar a noite em um palco de ansiedade e pensamentos caóticos, mas quando você decide confiar, algo muda. A escuridão que parecia ameaçadora se torna um refúgio. E aquele silêncio que antes dava medo passa a ser o som da paz, tomando conta de tudo. Rendição não é desistir, é entender que não está só.
É reconhecer que existe um Deus que vela por você mesmo quando o relógio marca as horas mais densas da noite. Ele não dorme, não se distrai e não se atrasa. E quando você finalmente se entrega, a alma encontra descanso. Não um descanso de quem dorme, mas de quem é abraçado por uma paz sobrenatural. Isaías 26:3 diz: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Essa é a promessa. Paz no meio da escuridão, serenidade no meio do caos. Então, se você acordar entre 3 e 5 da manhã e não sentir vontade de orar ou ler, tudo bem. Talvez esse não seja um chamado para agir, mas para sentir. Feche os olhos, respire fundo e diga apenas: eu confio em ti. Às vezes essa é a oração mais poderosa que se pode fazer. Porque quando você se entrega, o medo perde o domínio, o peso se dissolve e o descanso se torna uma forma de adoração. E talvez o que Deus mais queira nessas horas não seja a sua força, mas o seu silêncio confiante. A madrugada, afinal, não é um tempo de desespero, mas de reconexão. E quem aprende a descansar no escuro, descobre que até a noite tem luz. Basta confiar em quem a criou. Há também outra razão pela qual Deus pode estar te acordando nesse horário. Ele quer que você registre o que está mostrando. Muitos despertares espirituais não são apenas convites à oração, mas momentos de revelação. Abacuque 2:2 diz: Escreve a visão e torna-a bem clara sobre tábuas, para que se leia facilmente. Isso significa que o que Deus revela durante a madrugada não é para ser esquecido ao amanhecer. É para ser guardado, escrito e vivido. Quantas vezes você acordou com um sonho tão vívido, uma ideia tão clara, uma lembrança inexplicável, e ao tentar lembrar de manhã, tudo desapareceu? Esses são fragmentos do invisível que, se não forem registrados, se perdem como fumaça. É por isso que você deve manter perto da cama um caderno, um bloco de notas ou o celular pronto para escrever. Não importa se o que vier parecer confuso, simbólico ou até sem sentido, anote. Muitas vezes, o que parece um detalhe aleatório é uma peça de um quebra-cabeça espiritual que Deus vai montar com o tempo. Um nome, uma frase, uma imagem, tudo pode ter propósito. O que é vago à noite pode se tornar revelação de manhã. Deus fala por sonhos, inspirações, lembranças repentinas e até impulsos de compaixão. Mas o ser humano tem o hábito de esquecer rapidamente o que o espírito capta quando está desperto. Por isso, anotar é um ato de obediência e fé. É dizer a Deus: eu valorizo o que o Senhor me mostra, mesmo que ainda não entenda. E é justamente essa atitude que abre caminho para novas revelações. Quem escreve o que Deus diz, demonstra que está pronto para ouvir mais. Talvez haja algo que o céu queira te entregar, mas só possa ser compreendido quando você começar a registrar. Pode ser o início de um propósito, uma ideia que mudará sua trajetória, ou até o direcionamento que você pediu há meses em oração. Deus fala em partes, e cada madrugada pode ser um pedaço de um mapa espiritual. E quando você começa a unir os pontos, percebe que nada foi aleatório. Cada despertar, cada palavra, cada silêncio tinha um motivo. Agora pense, e se todas as vezes que você acordou nesse horário fossem mensagens que você ignorou? E se cada noite perdida fosse, na verdade, um projeto do céu tentando nascer? Talvez o que falta não seja mais sono, mas atenção. Porque quem anota o que Deus sussurra na escuridão, um dia desperta vivendo o que Ele prometeu na luz. Há um detalhe que poucas pessoas percebem. Essas horas entre 3 e 5 da manhã são, muitas vezes, o ponto de convergência entre o natural e o sobrenatural. É o momento em que a realidade espiritual parece se tornar mais palpável e o corpo mais sensível ao que não se vê. Por isso, tantos relatam sensações estranhas, arrepios, pressões, sonhos intensos, lembranças repentinas ou uma inquietação sem explicação. Mas o que muitos chamam de perturbação noturna
pode ser apenas o impacto da presença de Deus tocando a consciência. Há coisas que só podem ser percebidas quando o mundo silencia e a alma se torna território fértil para o invisível. É nesse momento que Deus fala sobre ajustes de rota, sobre o que precisa ser deixado, mudado ou refeito. Muitas respostas que você espera há anos não vêm durante o dia, porque o barulho do cotidiano é alto demais para que você as escute. Mas à noite, quando o corpo cansa e o espírito desperta, o céu encontra um canal aberto. É por isso que tantos milagres começam no escuro. O invisível sempre se move primeiro no silêncio antes de se manifestar na luz. Há pessoas que dizem, mas eu oro e não escuto nada. O problema é que nem sempre Deus fala em palavras. Às vezes, Ele fala em paz. Se você se deita aflito e, de repente, sente um descanso inexplicável, essa é a resposta. Se o medo te desperta e depois da oração o quarto parece leve, é Deus mostrando que está presente. O som do céu nem sempre é audível, às vezes é sentido. E reconhecer isso é o primeiro passo para entender o propósito dessas madrugadas. Mas há algo ainda mais profundo por trás de tudo isso. Algo que poucos têm coragem de encarar. E é justamente o que diferencia quem apenas desperta e quem desperta para um propósito. Porque a verdadeira pergunta não é por que acordo nesse horário, mas por que Deus está escolhendo esse momento para me acordar agora. Talvez Ele não esteja apenas te chamando para orar, ouvir ou descansar. Talvez esteja te preparando para algo maior. E esse maior pode ser a próxima virada da sua vida espiritual. Algo que está prestes a acontecer e precisa de você desperto, atento e pronto. Há quem pense que essas experiências acontecem por acaso, mas nada no plano espiritual é acidental. Se Deus tem insistido em te despertar, é porque há um propósito sendo costurado no invisível e você é parte dele. Esses despertares não são interrupções do sono, são convites ao destino. Cada oração, feita entre 3 e 5 da manhã, é como uma semente lançada no campo do tempo, germinando antes mesmo do amanhecer. É por isso que tantos testemunhos nascem de noites em claro. Deus trabalha quando o mundo descansa. Muitas das maiores revelações da Bíblia aconteceram nesse período. Jacó lutou com um anjo até o romper do dia. Paulo e Silas oraram à meia-noite e as prisões se abriram. Jesus se levantava enquanto ainda estava escuro para buscar o Pai. Essas não são coincidências, são padrões espirituais. O céu se move no silêncio, porque é nele que a fé se torna mais pura, sem plateia, sem distração, sem máscaras. Então, quando você acordar novamente nesse horário, não se pergunte por quê, mas para quê. Há uma diferença entre ser desperto e ser chamado. O primeiro acontece por acaso, o segundo acontece por propósito. E se for propósito, você precisa responder. Porque toda vez que o céu te chama, há algo prestes a ser revelado. E ignorar esse chamado é como fechar a porta antes da bênção chegar. Comece a perceber os padrões. Talvez cada despertar seja uma etapa de um processo que você ainda não entendeu completamente. Hoje é oração, amanhã é escuta, depois é intercessão e um dia será cumprimento. Deus constrói histórias por meio de pequenos despertares. E quem é fiel no escuro vive para ver o amanhecer com olhos de fé. Talvez o verdadeiro milagre não seja deixar de acordar nesse horário, mas entender o motivo de estar acordando. Porque quando o espiritual e o natural se alinham, a madrugada deixa de ser um incômodo e se torna um santuário. E quem compreende isso não teme mais o escuro, porque sabe que o próprio Deus habita ali. A essa altura, talvez você já tenha entendido que acordar entre 3 e 5 da manhã não é um evento isolado. É um processo. Cada despertar é um capítulo de uma conversa que Deus vem tendo com você há muito tempo. Ele te chama não apenas para orar, mas para se alinhar ao propósito dele. E quanto mais você responde, mais sensível se torna a voz que antes parecia distante. No início, pode parecer confuso, mas aos poucos, você vai perceber que o céu fala por padrões.
e que tudo o que parecia repetição é, na verdade, treinamento espiritual. Deus desperta aqueles que escolhe para intervir e desperta também aqueles que ainda não entenderam que nasceram para transformar. Muitos dos grandes homens e mulheres de fé começaram a reconhecer seu chamado em noites assim, quando o silêncio se tornou um espelho e a voz de Deus um sussurro impossível de ignorar. E talvez o mesmo esteja acontecendo com você. Talvez o que parecia apenas insônia seja o começo de um propósito maior, algo que vai além da sua vida, algo que impactará outras pessoas. Porque ninguém é acordado por Deus por acaso. Essas horas sagradas são como portais de recomeço. Elas não vêm para punir, mas para preparar. Deus usa o escuro para iluminar caminhos que ainda não foram trilhados. Cada oração feita nesse intervalo carrega o poder de mudar destinos, desfazer armadilhas espirituais e abrir portas que estavam fechadas. E quanto mais você responde a esse chamado, mais o inimigo perde espaço. Porque o que antes era medo se transforma em autoridade, e o que antes era dúvida se torna convicção. Mas há algo que muitos não percebem. Quando você começa a responder ao chamado dessas horas, algo dentro de você muda. O coração se torna mais leve, o espírito mais atento e a fé mais viva. De repente, você começa a enxergar sentido no que antes parecia aleatório. Os sonhos ganham significado, os sinais se conectam e a vida passa a se mover em sintonia com o que o céu está fazendo. E é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência, viva, real e transformadora. Então, se você sente que essas madrugadas têm se tornado frequentes, não lute contra isso. Pergunte a Deus o que Ele quer te mostrar. Talvez Ele esteja preparando algo que ainda não pode ser revelado, mas já está sendo construído dentro de você. E quem é fiel no processo se torna digno da promessa. Não despreze o chamado noturno. Ele pode ser o prelúdio do amanhecer mais importante da sua vida. Agora que você entende o poder escondido nas madrugadas, talvez perceba que o verdadeiro milagre nunca foi dormir sem acordar, mas acordar para despertar de vez. Porque há dois tipos de sono, o do corpo e o da alma. E Deus não desperta o corpo à toa. Ele desperta o espírito para que o corpo o acompanhe. Essas horas entre 3 e 5 da manhã são mais do que um horário espiritual, são um convite à intimidade. Enquanto muitos as temem, os que compreendem o seu valor as transformam em encontros divinos que redefinem a trajetória de uma vida. Acordar nesse horário não é azar, é privilégio. É ser lembrado pelo Criador de que ainda há algo para viver, algo para aprender, algo para cumprir. O relógio espiritual não desperta quem está perdido, desperta quem está sendo preparado. E se você tem sido acordado constantemente, talvez seja porque o céu decidiu que chegou o tempo de você assumir o seu lugar. Não para ser perfeito, mas para estar disponível. Então, da próxima vez que abrir os olhos e vir o relógio marcando 3, 4 ou 5 da manhã, não tenha medo. Sente-se, respire e diga: Senhor, estou aqui, porque nesse simples gesto há poder. Você estará respondendo a um chamado que poucos escutam e menos ainda obedecem. E essa obediência silenciosa pode mudar não apenas o seu destino, mas o de muitos que cruzarão o seu caminho. No final, o segredo não está em entender cada detalhe, mas em responder com fé. O medo busca explicações, a fé busca propósitos. E quando você escolhe confiar, o que era uma madrugada solitária se transforma em uma estação de revelação. Deus não desperta quem Ele não pretende usar, e o fato de você estar ouvindo isso agora já é um sinal de que Ele está te preparando para algo maior. Se essa mensagem falou profundamente com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo palavras que fortalecem o seu espírito. Porque talvez o próximo vídeo seja exatamente a confirmação que o céu quer te entregar. Que o céu quer te entregar.